bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar. Nós vamos agora elevar nosso pensamento a Jesus, nos conectar com a espiritualidade maior para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes, assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriquece o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos o desânimo e a discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino Mestre, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Introdução ao livro Céu e Inferno. É com muita alegria que hoje iniciamos a leitura da quarta obra básica da codificação espírita, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, foi publicada em Paris em 1º de agosto de 1865. Segue um recorte do prefácio da quarta edição publicada em 1869. Nessa obra, reúnem-se todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem com sabedoria e previdência, pois, tendo chegado os tempos da renovação, consoante os decretos divinos, era necessário que, no meio das ruínas do velho edifício, o homem vislumbrasse, para não ser tolhido pelo desânimo, as bases da nova ordem de coisas que iria estabelecer-se. Era preciso que o marinheiro pudesse perceber a estrela polar
que o haveria de guiar ao porto. A obra compõe-se de duas partes. A primeira parte desta obra, chamada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aí tratado de maneira especial e refutado por argumentos escolhidos das próprias leis da natureza. Leis que demonstram que não só o seu lado ilógico, centenas de vezes já instalado, como a sua impossibilidade material. A segunda parte encerra numerosos exemplos que sustentam a teoria, ou melhor, que serviram para o seu estabelecimento. A autoridade deles se baseia na diversidade dos tempos e dos lugares onde foram obtidos, porquanto, se emanassem de uma fonte única, poder-se-ia considerá-los como produto de uma mesma influência. Baseia-se, além disso, na sua concordância com os que obtêm todos os dias, seja onde for que as pessoas se ocupem das manifestações espíritas, encaradas sobre um ponto de vista sério e filosófico. Allan Kardec. Primeira parte. Doutrina. Capítulo 1. O porvir e o nada. Item 1. Vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é positivo. E morremos, o que não é menos certo. No entanto, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada. Ou vivemos eternamente, ou tudo se aniquilará para o todo o sempre. Vale a pena pensarmos nisso. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e seu coração palpitará de alegria. Mas, para que servirão essas aspirações de felicidade, se um leve sopro é capaz de dissipá-las? Haverá algo mais desesperador do que essa ideia de destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido, de nada nos serviria. Portanto, qualquer esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as nossas paixões, para ilustrarmos os nossos espíritos, desde que nada aproveitássemos de tudo isso, considerando-se que a opinião de que amanhã talvez isso não nos serviria para coisa alguma. Se fosse assim, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do animal. Porque este vive inteiramente do presente, com vistas à satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Uma secreta intuição, porém, nos diz que isso não é possível. Continuação do capítulo 1, itens 2 e 3. Pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro se não o espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si. De preferência, tudo é, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade.
Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. E se o respeito humano contenha alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam esses últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos e assim empregam todo o seu empenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se a doutrina insensata e antissocial é, seguramente, o niilismo que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam as relações sociais. Item 3. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo o povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano será aniquilado, que nem só um indivíduo lhe sobreviverá. Como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço, que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente, individualmente. E se as consequências não são desastrosas tanto quanto poderiam ser, é, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhe a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima maioria e sofrem malgrado eles a ascendência da opinião contrária e são mantidos de força material. Se um dia, porém, a incredulidade absoluta chegar a ser o pensamento da maioria, aí então a sociedade se dissolverá. Eis ao que tende a propagação da doutrina nihilista. Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la. E sem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Se a religião se mostra impotente para sustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria, em dado tempo, dissolvida. O que lhe falta nesse século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência, dizendo ela ser branco ao que os fatos dizem ser negro. É preciso optar entre a evidência e a cega fé. E nesse momento, encerrando as nossas leituras e reflexões, convidamos para a conexão com o alto, para o nosso momento da prece final. Que façamos uma vibração. Neste momento, nós vamos vibrar por nós e por todos os que nos cercam. Nós vamos abrindo os nossos corações para que sejam liberados os sentimentos mais puros
de saúde, de paz, de perdão, tranquilidade e harmonia. Vamos vibrando pela paz universal, pelo nosso planeta Terra e, em especial, pelo Brasil. Vibramos pelos lares em geral, pelas famílias, pelas crianças, pelos amigos, vizinhos e aqueles parentes mais necessitados. Vibramos pela nossa família, visualizando a luz divina entrando em nossa casa e nos envolvendo em muita paz. E agora, com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos. Equilíbrio, saúde, força e coragem. Encerrando, vamos deixando uma vibração de luz e de fraternidade em aberto, para que os nossos benfeitores espirituais possam levá-la às pessoas ou locais que julgarem mais necessitados, pedindo a Deus que abençoe o nosso lar, a nossa família e nos fortaleça na fé e na vontade de sermos um pouquinho melhor. Que Deus abençoe.